Existem 3 documentos que, ao contratar um funcionário, é necessário você ter em sua empresa. São eles: o PGR, o PCMSO e o LTCAT. Quer saber mais sobre eles? Vem comigo! O PGR é o programa que os profissionais, como o técnico em segurança do trabalho e o engenheiro do trabalho, colhem dados em campo para determinar os EPIs e determinar os riscos de cada atividade. É costume falarmos riscos de função, mas o detalhe está na atividade e não na função. Vou explicar. Motorista de caminhão tanque. O motorista de caminhão tanque tem riscos diferentes do motorista de caminhão graneleiro ou caminhão frigorífico. São riscos diferentes. A função é igual, mas as atividades são diferentes. Por isso que é necessário o profissional para determinar os riscos das atividades ao qual a função funcionário está disposto. Então, de acordo com o seu PGR, é determinado os EPIs, é determinado os riscos, e assim nós, profissionais, podemos garantir a segurança jurídica de sua empresa. E aqui, na Work Safety Program, entregamos EPIs também. Está disponível, aqui é o nosso layout, está aqui na loja. Obviamente, nós entregamos EPIs por encomenda, aqui só está o mostruário. Após levantarmos os dados do PGR, é que verificamos se é necessário fazer um levantamento quantitativo. Obviamente, o risco ruído, temos que fazer o levantamento quantitativo para determinarmos a quantidade do ruído do ambiente. E é nesse momento que elaboramos os relatórios para que seja produzido o laudo. E o LTCAT é um laudo que vai determinar se o ambiente é salubre, insalubre ou periculoso. A parte da periculosidade é mais qualitativa. A parte da insalubridade, existem algumas partes quantitativas. Boa parte delas é quantitativa. Mas, ao levantar os dados lá no PGR, já determinamos alguns riscos, já logo de cara. E que já é demandado nos documentos PGR e LTCAT. Automaticamente, com os levantamentos dos dados quantitativos, vamos colocar esses dados dentro do LTCAT e assim mostrar para o INSS se aquele colaborador está em uma aposentadoria especial ou não. Posteriormente, pegamos esses dados que foram coletados no PGR e LTCAT e encaminhamos ao médico. Lá ele vai fazer as análises, revisar os documentos e assim colocar os dados necessários no PCMSO. Esse documento é o documento que o pessoal geralmente fala assim, é lá que se determina os exames? É nesse documento, em que está quais exames por função deve ser realizado na admissão, no periódico e na demissional. É muito importante que você entenda que esses documentos fazem parte de uma obrigação e fazem parte de um programa dentro da sua empresa, de saúde e segurança ocupacional. Até parece que você não precisa, mas quando você participa junto com o seu profissional contratado, você entende que o processo de gerenciamento da sua empresa melhora. Estamos prontos para te atender. Utilize a gente e entenda um pouco mais o que é saúde e segurança do trabalho e traga para os seus funcionários mais saúde e segurança. Uma das grandes dúvidas de outros profissionais fora da nossa área e até do próprio empresário é a questão das empresas de risco 1 e 2. Como necessariamente ou como comumente as empresas de risco 3 e 4 é que tem risco que levam os trabalhadores a ter aposentadoria especial devido a algumas regras da NR1, confunde alguns empresários e outros profissionais, no sentido de que não é necessário produzir o PGR. Mas fique atento e consulte o seu profissional de saúde e segurança do trabalho, que ele vai explicar direitinho se é necessário ou não fazer o documento. Aqui na Work, nós temos um contrato com o cliente de 1 ano e dentro desse contrato de 1 ano nós produzimos o PGR, o PCMSO, o LTCAT, independente da classificação da empresa desse cliente. É importante entender que nós aqui na Work praticamos o contrato e dentro desse contrato nós entregamos tudo que a saúde e segurança do trabalho pode entregar a uma empresa, independente se ela está no meio ou se ela é uma grande empresa. Voltando ao assunto das empresas de risco 1 e 2, temos que entender que a NR1 ela preconiza o risco ergonômico. E é dentro desse risco que precisamos entender um pouco mais sobre a divisão do risco ergonômico, que está classificado em 3 tipos: os físicos, os ergonômicos e os mentais. No risco físico, nós estamos falando de movimentos repetitivos,
novos movimentos que levam a pessoa a se lesionar, peso demais. Então, essa parte do risco físico, como por exemplo também posturas inadequadas. Nos riscos organizacionais, está relacionado, por exemplo, a uma carga horária muito pesada, com um trabalho muito intensivo, sem pausa, ou também jornadas longas, está relacionado à parte organizacional do risco ergonômico. E a parte mental está relacionado basicamente em estresse, monoticidade do trabalho. Entenda que esses riscos, agora em 2026, vão ser obrigatoriamente, devem ser analisados pelo seu profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, fique atento às novas regras. Então, fique atento à contratação das empresas também, pois dizer que a sua empresa não tem risco é perigoso, porque todas as empresas, dentro das 5 riscos, que são ergonômico, físico, químico, biológico e risco mecânico, ou comumente chamado risco de acidente, a sua empresa sempre tem algum tipo de risco. Então, vamos analisar melhor essas contratações e vamos colocar os profissionais de SST para trabalhar em sua empresa, beleza? Para você que me acompanhou até aqui, agora vai saber o que é o PGR, o PCMSO e o LTCAT. O PGR é Programa de Gerenciamento de Risco. LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Fique ligado, esses programas fazem parte da vida da sua empresa. E a Work pode estar dentro da sua empresa te ajudando. Venha com a gente, até mais!